Você já parou para pensar se no nosso país iniciasse uma perseguição aos cristãos, igual está ocorrendo na Nicarágua, onde até mesmo padres e freiras foram e estão sendo presos? Você manteria a sua fé não negando Jesus Cristo? Você manteria a sua fé em Jesus, mesmo que você fosse preso, amaldiçoado, que você fosse escorraçado ou até morto? Sim ou não? Eu te desafio a acompanhar comigo um trecho do Evangelho de Jesus Cristo, onde ele mesmo, Jesus, fala com seus discípulos, com seus apóstolos, sobre exatamente esta perseguição contra os cristãos. Então acompanhe comigo. Naquele tempo, Jesus, ao levantar os olhos para os seus discípulos, disse a eles: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de sorrir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Queridos irmãos, como é interessante este Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, o Evangelho das Bem-aventuranças. É um pouquinho diferente do Evangelho de Mateus, quando também trata das bem-aventuranças. No Evangelho de Lucas, Jesus ele faz como que uma contraposição. Primeiro ele elenca, as bem-aventuranças, os bem-aventurados, dizendo que são os pobres. Como eu já expliquei em outra ocasião, o que é um pobre de coração? No Evangelho de Lucas, Jesus fala apenas a palavra pobre. Pobre de coração é você ser dependente totalmente de Deus. É você se entregar a tal ponto a Deus que tudo na sua vida depende dele. Isso é ser um pobre de coração. Então, bem-aventurados sois vós, os pobres, porque o reino de Deus é vosso, Vocês encontrarão, alcançarão o reino de Deus. Então, essa contraposição que Jesus fala, porque depois ele vai elencando: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sentem fome, bem-aventurados os que são perseguidos, amaldiçoados, por causa do nome de Jesus, por causa do Filho do Homem. E Jesus logo vem em seguida, em contraposição, colocar aquilo que são os seus ai, Ai de vós que agora está saciado, ai de vós que agora é rico, Ai de vós os que agora sorriem, Então, Jesus vai falando o contrário, fazendo essa contraposição. Primeiro, os bem-aventurados, depois aqueles que receberão como recompensa o inferno. Então, não quer dizer, neste evangelho, que Jesus é contra aqueles que têm posses, aqueles que têm riquezas, aqueles que têm muita comida na mesa. Não quer dizer isso. Jesus, ele quer, neste momento aqui, ele faz essa relação porque justamente aqueles que são os fariseus, os mestres da lei, que tinham grandes banquetes, se fartavam com grandes banquetes, eram cheios de posses, de dinheiro, e eles faziam tudo isso porque usurpavam daquelas pessoas mais necessitadas, daquelas pessoas que não tinham muita cultura, não tinham muito o que fazer. Então, eles se aproveitavam até da religião para poder usurpar, para poder massacrar, para poder explorar as pessoas necessitadas. Então, Jesus ele faz essa contraposição. Então,
É claro que uma pessoa que tem muitas posses, que tem muitas riquezas, ela tem uma certa dificuldade, né, para alcançar o reino dos céus. Ela tem uma dificuldade porque ela começa a ficar muito presa aos bens materiais. Então, e juntamente com esta prisão aos bens materiais, vem também a questão da vaidade exacerbada, vem a questão da luxúria, né, dos pecados contra a carne, né, porque consegue muito dinheiro, vem a questão também do abandonar a Deus, né? Então, muitas coisas atrapalham uma pessoa que tem posses, uma pessoa que é rica, né? Então, ela tem que tomar todo um cuidado. Precisa ter uma vida cristã, uma vida correta, uma vida de espiritualidade, para mesmo com posses, mesmo sendo rico, conquistar o reino de Deus, conquistar o reino dos céus. Jesus, ele está aqui para nos mostrar o caminho da salvação. Em especial, aqueles que se entregam tanto ao Senhor, que sabem que a sua vida depende de Deus. E é assim que eu e você temos que ser. Nós temos que viver de uma forma que nada nós vamos alcançar sem Deus. Nada. Nem a felicidade aqui neste mundo e nem no mundo vindouro, que é o céu, que é voltar ao paraíso. Nada nós conseguiremos sem Jesus. Por isso é ser pobre em espírito, é pobre no sentido de não ter nada a não ser Jesus, não ter nada a não ser Deus. Ele é o verdadeiro tesouro, Ele é o nosso tudo, Ele, para nós, basta ter Jesus. Isso é ser pobre. Então Jesus, ele vem e já inicia elencando esta grande bem-aventurança, ser pobre, totalmente dependente de Deus. Depois ele elenca aqueles que passam fome, né? Serão saciados. É claro que a nossa fome hoje também é física, né? Então, muitos passam essa necessidade devido ao mundo ser tão injusto, né? Onde poucos têm muito e onde muitos não têm quase nada nem para comer. Então, essa desigualdade social é muito grande em todo o planeta, né? Então, Jesus fala, aqueles que hoje passam fome serão saciados. Depois ele vai também citar sobre a questão de ser perseguido, né? De ser amaldiçoado, expulso, açoitado, né? Por causa do Filho do Homem. Então estes receberão a recompensa no céu, estes receberão o reino dos céus, estes receberão Deus no coração, né? Estes alcançarão a vida eterna. Quando Jesus fala, bem-aventurados os que agora choram, porque havereis de sorrir, Jesus sabe que tem muitas pessoas que são entregues a Ele, mas que vivem muito sofrimento, por causa do pecado social, por causa da desigualdade, por tantos outros motivos, né? Perda de um ente querido. Então muitas pessoas choram, sofrem, mas são de Deus, são entregues a Deus. Então ele vai falar, bem-aventurados vós que agora estão chorando, mas vocês haverão de sorrir, né? Jesus depois ele elenca, bem-aventurados aqueles que serão odiados pelos homens, expulsos, amaldiçoados, né? Terão o nome amaldiçoado, serão odiados, né? Então quem são estes? São aqueles que são de Cristo, né? A gente observa isso ainda hoje, muitas pessoas que são perseguidas no trabalho, são perseguidas na família, são perseguidas em tantos lugares, às vezes até na igreja, por ser de Deus, por buscar a santidade, por ser diferente, por ser aquela pessoa entregue totalmente ao Evangelho, são perseguidos até na igreja. É um absurdo, mas acontece, infelizmente. Então, por causa do nome do Filho do Homem, por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus, aqueles que forem perseguidos alcançarão o reino dos céus, vai dizer Jesus. Alegrai-vos, alegrai-vos, porque vós ireis alcançar o reino dos céus. Maravilha, glória a Deus, eu quero ser um destes, tenho certeza que você também quer. Então nós temos que nos esforçar para buscar a Jesus, buscar o Senhor, buscar a sua palavra, para não sermos aqueles que vão receber o ai de vós. Eu quero ser aquele que recebe o
bem-aventurados sois vós. Porque aqueles que recebem o ai de Deus, o ai de Jesus, ai de vós os ricos, que agora são ricos, né? Porque irão perder tudo, a vossa recompensa é aqui. Ou seja, não receberão o céu. Ai de vós, os que agora estão sorrindo, né? Vós recebereis luto e sofrimento. Ai de vós. Ele diz também, ai de vós, os que agora têm fartura, porque passarão fome, né? Muito mais essa fartura que é aparente, né? Passarão fome, fome de Deus principalmente. No inferno não haverá Deus. Deus não quer permanecer lá. Então passarão fome, não terão esse alimento, né? E principalmente o alimento espiritual. Ai de vós os que são elogiados, né? Os antepassados faziam da mesma forma com os falsos profetas. Cuidado, viu? Cuidado se você está sendo elogiado. Porque às vezes o elogio demais, elogiado por todos, às vezes você pode cair. Tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes somos vaidosos, somos orgulhosos, somos ambiciosos, e com muito elogio a gente se acha o melhor de todos. Então temos que tomar muito cuidado com os elogios. Todas as vezes que te elogiarem, você tem que logo pensar, Jesus, recebe, Senhor, isso é para vós, toda honra e toda glória a ti, Jesus, nada para mim, toda honra e toda glória a ti. Se eu faço algo, é porque é para a tua honra e tua glória. Se eu faço algo, é porque tu me destes o dom, tu me destes a graça de poder fazer essas coisas. E eu quero multiplicar estes dons, Senhor, não para a minha vã glória, mas para a tua honra e a tua glória, Senhor. E é assim que a gente tem que agir, quando vierem os elogios. Queridos irmãos, para finalizar, esse evangelho é maravilhoso, as bem-aventuranças, que nós possamos ser bem-aventurados, né, como Jesus nos fala. Que nós possamos ser como os apóstolos, aqueles que Jesus levantou a cabeça e olhou para eles. Bem-aventurados sois vós, os pobres, né? Bem-aventurados todos aqueles, as bem-aventuranças que nós já elencamos aqui. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te libertar, que o Senhor possa te fazer de você um homem e uma mulher santa, um homem santo, uma mulher santa. Que você possa buscar a Jesus com todas as suas forças, para que você e eu, para que nós alcancemos o reino dos céus. Age, Senhor, na vida desses meus irmãos e os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.